precisa microfone? Tá bom? Tudo é da voz? Tá? Eu acho que tá, Tá bom? eu tenho uma acústica aqui. Então tá. Bom, hoje então vamos conversar sobre os agregados humanos e corpos. É um assunto assim, pouco difícil de entendimento, mas se a gente for em partes, ele é tranquilo para a gente entender, tá? Nós temos 7 corpos, que são os corpos espirituais ou dimensões psíquicas, níveis mentais ou consciências, que são termos que vêm sendo usados para expressar a constituição do homem em sua plenitude. Então nós temos os 7 corpos, que são divididos em níveis, que são divididos em subníveis. E eles existem justamente para que a gente possa exercer a nossa caminhada terrena. Como nós temos o corpo físico, que é visível aos olhos, nós temos os chamados corpos espirituais, que são aqueles que o nosso olhar físico não consegue ver, mas que eles existem e fazem parte da nossa caminhada. São eles então, o físico, o duplo etérico, o astral, o mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Se vocês observarem os 3 primeiros corpos, ou seja, o 7º, o 6º e o 5º corpo, eles têm a mesma configuração e eles sempre... Mostra para mim. Isso, eu estava pensando na tecnologia aqui. E eles seguem, né, o desenho do nosso corpo físico. A cada nova encarnação, o corpo físico que usamos para aquele determinado planeta, ele segue, o duplo segue o mesmo estilo e o astral também. Tá? E aí o corpo, o mental inferior, ele tem essa forma de ovoide, o mental superior, ele é em forma de flor, aí temos o búdico e o átimo, que é a centelha divina, né? Vamos dizer assim, seria o corpo mais sutil, o mais próximo a Deus. Então temos essa divisão no nosso agregado humano. Muitas pessoas acham que nós somos só o corpo físico e um corpo espiritual somente, mas não é assim. Por isso que nós vamos agora por parte para entender um pouquinho melhor. 7 corpos ou níveis de consciência. Nós temos os corpos que nós chamamos mutáveis, que eu estava comentando, que são os corpos que conforme a nova reencarnação, eles mudam, né, a configuração física deles. Temos os corpos materiais, que é o corpo físico, e o duplo etérico. O duplo, na verdade, ele leva um pouco de materialidade, mas ele já é bastante sutil, acompanhando os próximos corpos. O duplo etérico, ele fica a 1 centímetro acima do nosso corpo físico. Nós vamos estudar bem ele, porque ele tem, a partir dele tem o MOB, que é aquele que faz os novos corpos numa próxima reencarnação. Então aqui nós temos o quarteto inferior que forma a nossa personalidade. O físico, o etérico, o astral e o mental inferior. E temos a tríade superior, que são o mental superior, o búdico e o átmico. Esses primeiros corpos são os corpos mais densos, vamos dizer assim, onde tem uma frequência mais pesada. E esses 3 corpos aqui, eles são extremamente sutis, que eles já têm uma frequência mais elevada, próximo, né, ao ser divino, ao nosso Criador. Aqui também é mais ou menos o que eu falei. Bom, mas por que nós precisamos desse emaranhado de corpos, vamos dizer assim, né? Como uma grande hidrelétrica, nós recebemos do ser divino, do nosso Criador, uma potência e uma frequência muito elevada do nosso espírito. Se viesse essa energia espiritual, essa potência, essa frequência, direto para o nosso corpo físico, ele não iria suportar. Então, como uma grande hidrelétrica, o que nós recebemos lá da centelha divina, ela vai perdendo a frequência, vamos dizer assim, energética, o fluido energético, e vai diminuindo até chegar ao nosso corpo físico. Opa. Vamos lá. Então, aqui só para fazer uma comparação, né? Uma hidrelétrica tem 800 mil kW, passa para uma subestação que tem 380,
para os transformadores que tem 13 mil e para uma lâmpada que vai 100, 110 a 220 watts. O mesmo acontece conosco. A energia mais pura, a centelha mais divina, emanada do nosso Criador, ela vem com toda essa voltagem, né, vamos dizer assim, de energia para nós. Só que ela vai passando por esses 7 corpos que nós vamos estudar agora, até chegar ao mais denso, ao mais pesado, a que tem a frequência mais densa, né? Ela é mais difícil, vamos dizer assim, fluidicamente, que é o nosso corpo físico. Com quase nada de energia. Com quase nada de energia. Tem que cuidar para manter os 110, 220, né, Adriana? Oi? Esse modelo está com uma lâmpada pequenininha. Tem que cuidar, senão queima, tem que trocar ainda, né? Da mesma forma que a potência de energia sai de uma hidrelétrica, sofre um descenso energético para acender uma lâmpada sem explodi-la, a energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética para poder agir nas diversas dimensões sem danificar os corpos que irá utilizar. Podemos fazer a seguinte pergunta: será que é só para o plano terreno? Não, porque nós sabemos que existem várias moradas na casa do Pai. Então, esse mesmo agregado, ele serve em outras casas, em outras moradas, né, que está na eternidade para a nossa evolução, ele também serve. Claro que o corpo físico vai ser diferente, que ele tem que estar de acordo com a materialidade, com a questão material do planeta em que a pessoa encarna, né? Se a potente energia que é criada pelo Espírito chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-lo, né? Por isso, o Espírito, para atuar em dimensões mais densas, se reveste de corpos que diminuem a sua potência energética. Bom, a partir do momento que vem essa energia do plano superior, da centelha divina, ela entra no nosso corpo físico desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo. Ó. É como se fossem as veias do nosso corpo, mas pode ver que elas são mais brilhosas, vamos dizer assim, né? São o que nós chamamos dos nadis. Então, ela vem descendo essa energia, vamos dizer assim, e diminuindo a força até chegar no nosso duplo etérico e transmitir para o nosso corpo físico toda essa energia que vem do plano superior, que vem da espiritualidade. Então, os nadis, né, são meridianos ou canais de energia vital que vascularizam o nosso corpo, como as nossas veias. Inclusive, ele segue o desenho das nossas veias. É como se ele estivesse junto às nossas veias. E esta é a energia que move o nosso corpo. Muitas pessoas falam assim, fulano desencarnou, né, e ali não tem mais energia vital. Não existe mais a força vital. Justamente por quê? Porque essa energia que vem lá da centelha divina, que vai descendendo até chegar ao corpo físico, ela não existe mais. Porque aqui em cima foi cortado o cordão de prata, que nós vamos estudar também. E a partir do momento em que haja o desencarne e que o cordão de prata é cortado, essa energia não chega mais ao corpo físico e ao duplo etéreo. Alguma perguntinha até aí? Alguma colocação? A dormência na mão, no pé, as dores. Deixa em casa, tem que tirar o sapato e botar o pé no piso. No piso. Muita coisa, ela está alojada no nosso duplo energético. E ela fica ali em função dos nossos pensamentos, atitudes, posturas que nós estamos perante a vida. As chamadas formas pensamentos. Essas, elas dão como se fosse assim, uns miasmas no nosso duplo e que vai repercutir no físico. E aí vem as dores no pé, na perna, no braço, dessa forma. Orar e vigiar. Né? Essa frase é maravilhosa, né? E a gente esquece e é difícil mesmo, né? Toda hora temos que estar cuidando. Porque a doença física, ela acontece quando todos esses corpos, né, que nós mostramos antes, não estão em harmonia. Quando o nosso emocional, aconteceu alguma coisa com o nosso emocional, e ela vem nessa descendência de energia e estoura no físico. Quando se fala assim, a doença física, ela vem necessariamente do físico,
ela vem de um desacordo com os corpos espirituais que deram brecha para algum momento a doença entrar. Claro que, vamos colocar ponto e vírgula, tem o karma, aquilo, algumas coisas que nós temos que passar, que vamos passar independente, mesmo cuidando deste lado de pensar positivo, de vibrar positivo, de fazer meditação, de equilíbrio de chakras, mesmo assim elas vão vir porque é um aprendizado. Mas se nós tivermos esse conhecimento, vai ser mais tranquilo, vamos dizer assim, a gente vai poder se ajudar. É a mesma coisa quando fala assim, puxa, eu tô gripado, mas também eu baixei os meus anticorpos, né? Meu corpo não está... A imunidade, isso, obrigada. A minha imunidade está baixa, ou seja, meus anticorpos não estão funcionando. Por quê? Porque teve um problema emocional, aconteceu aquilo, foi difícil para mim e tal, tal. O que aconteceu nessa, vamos dizer, puxando desde os corpos lá de cima até o nosso, o emocional que está no mental inferior e mental superior, porque ele é mental, já diz o nome, né? Ele vai sofrer com isso e vai passar essa carga energética que não é boa, vai estourar os nadis do duplo e o físico vai sofrer. Então essa é a ligação que tem desses corpos. Então, essa questão do pensamento, das atitudes, do que nós colocamos para o nosso corpo é muito importante. Até olhando a apostila do grupo, ele falava assim, né? Que na verdade nós conhecemos 1/8, né, desse orar e vigiar, e desse cuidar dos pensamentos e saber como trabalhar para a gente ter uma saúde física, mental e emocional de acordo com como deve ser, né? Eu acho que até menos, porque acho que nem isso. Acho que cada vez mais a gente está vendo que o ser humano atual está ficando mais doente, né? É verdade. E as doenças são muitas do emocional. Do emocional, é verdade. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Isso. Namore com a doença que você casa com ela. Não eu. Só uns beijos na boca. Vamos achar um namorado melhor. Só umas ficadão. Aí fica Então os nadis são canais por onde fluem a força vital e o prana, né? Os nadis são, portanto, linhas de forças que não devem ser confundidas com os nervos do corpo físico, embora esteja em relação a eles, né? E as veias também. Até aqui, tranquilo? Nadis significa rio, corrente ou torrente. Por isso que é bom gravar essa palavrinha, né? Nadis. O que eles são, né? Então, pode ver, é um determinado rio, uma corrente, flui, né? Vai e volta, entra pelo chakra coronário e se distribui em todo o nosso corpo, né? Físico, através do duplo etérico. Eles são condutores de energia, eles se apresentam como se fossem milhares de finos filamentos de gás neon, entrecruzando o corpo etérico em toda a sua extensão. Quando as nossas formas, pensamento, as nossas emoções conseguem ter um equilíbrio, essa energia toda que o Nadis produz, ela perpassa, vamos dizer assim, através do corpo físico. E as pessoas uma olham para o outro e dizem assim, puxa, como você está bem, eu estou vendo que você está bem. Mas na verdade ela vê como? Ela vê essa energia, né, que o duplo etérico está passando. E a mesma coisa, como o senhor falou ali, alguém está com uma doença, existe alguns bloqueios energéticos em algum ponto. E aquilo causa até uma perda de energia, né? E essa perda faz com que a pessoa também energeticamente fique para baixo. E quando alguém se aproxima, que tem a mediunidade, que sente, vai sentir, poxa, mas aquela pessoa estava pesada hoje, né? O termo que a gente usa, né? E é verdade, porque alguma coisa não está bem em qualquer dos corpos, emocional, né? Ou espiritual. E aí elas vêm e atingem o corpo físico. Opa! Diz aqui que é para apertar para lá, eu sempre aperto ao contrário. Bom, aqui então mostra mais ou menos como é feito os pontos chakras, que são pontos energéticos que existem no nosso duplo etérico, nessa camada energética que fica a 1 centímetro acima do corpo. Então, o encontro, né, de vários filamentos que formam essa rede que nós vimos antes, forma exatamente os pontos chakras que a gente chama, né? Quem trabalha com o Reiki sabe como harmonizar esses pontos chakras.
Então, esses filamentos que vêm através dos nadis, vamos dizer, a junção deles, né, onde eles se encontram, eles formam esses pontos que se chamam, né, os chakras. E a partir do momento em que eles estão harmônicos, olha o brilho que traz, né? E essa energia a gente consegue passar sem sentido aquilo que a gente comentou antes. Quando estamos bem, as pessoas sentem. E quando não estamos bem, elas também sentem, né? Então, aí dá para ver bem direitinho os filamentos onde os chakras, né? Estão. Os nadis, né? É verdade, onde eles se encontrou, né? É, Verdade. não, na outra figura. Sim, tá. Exatamente, né? Que lá estava escrito na frente, então dava para ver direitinho. Entendi. E aqui entra pelo chakra coronário, né? Essa energia divina que passou por vários corpos até conseguir entrar no nosso corpo físico e que ela fica situada no duplo etérico. Que na verdade o duplo, ele é como se fosse a roupa do corpo físico. Por isso que é fácil gravar o que é o duplo. O duplo é a roupa do corpo físico, energética, né? Fica a 1 centímetro, ela não vai mais do que isso, né? Ela fica vibrando ali, e quando nós temos algum tipo de doença, é ela que sempre, sem o nosso comando de raciocínio, dizer agora vamos nos curar dessa doença, ele mesmo, esse duplo, esse corpo, ele trabalha para a harmonização do corpo físico. Ele serve de defesa. De defesa. Como se fosse uma capa. Uma capa energética. Que é a nossa roupa mesmo. É a nossa roupa mesmo. Protege. Isso. E a mediunidade, a chamada incorporação, né, os médiuns de incorporação, eles conseguem a comunicação daquele ser que está precisando de ajuda ou está trazendo uma mensagem através do duplo. Porque a incorporação, como era falada antigamente, ela não é dessa forma, né? Nós sabemos, não é um espírito que vem e toma conta do corpo físico, né? Fazendo com que a pessoa não possa mais agir sobre ela. O que acontece na incorporação? O espírito comunicante se aproxima do duplo, passa a comunicação, a influenciação dele, e muitas vezes mentalmente, né, quando ele não consegue, ele já age no mental mesmo e passa o que ele quer. Mas jamais há incorporação de aquela pessoa ficar sem o espírito dela e o outro vir. O que pode, muitas vezes, a pessoa está tão obsediada que ela já está agindo conforme o espírito manda. Porque a influenciação foi tanta no corpo mental aqui e que ela não consegue mais agir através do livre-arbítrio dela. Então, isso é onde a gente percebe assim, a questão da mediunidade. Outra coisa, é no duplo etérico que as cirurgias espirituais são feitas. Os médiuns que trabalham com cirurgias espirituais, ele faz a cirurgia no duplo. Por isso que muitos médiuns fazem essa cirurgia e não aparece corte, não aparece sangramento, né? Justamente porque é trabalhado só na teia energética, que é a teia do duplo. Alguma dúvida, alguma colocação? Não? Não é nada. Mas é possível aparecer cicatrizes. Cicatrizes? No físico, tu fala? Sim. No físico, sim. Sim. Porque tudo que envolve os outros corpos, a última que bate, vamos dizer assim, a mais denso é o físico. Minha mãe fez uma cirurgia espiritual no rim e ela tem uma cicatriz. Olha só. Toda vez que ela faz algum exame, um raio-x, mas tudo se ela fez alguma cirurgia, alguma coisa no rim. Parece que não. Sim, sim. Os médicos não vão acreditar. Mas é uma coisa espiritual. Com certeza. Até porque, de repente, alguém vai fazer uma cirurgia, vamos dizer, de estômago, né? E num outro momento vai se tirar um raio-x e está lá, que o estômago está curado. Então, quer dizer, refletiu no físico. Houve a cura, houve a cirurgia e vamos dizer, o estômago, no caso, está curado, né? Então, Renata, só para uma correção, ali em cima não é áurea, é aura. De certeza. Obrigada, e realmente. Ficou assim, e depois que eu vi, é aura, assim. Não existe áurea. Né? Áurea dourada. Obrigada. Pensamentos geram energias e vibrações. Todo pensamento cria uma energia
que quando é fluídica e positiva, atrai força cósmica e a vibração maior. Por isso é importante criar dentro de nós uma energia positiva, para que assim sejam melhoradas todas as energias afetadas pela negatividade do dia a dia. Se nós soubéssemos o quanto o pensamento faz estrago nas nossas vidas, nos nossos corpos, né? Ou então nos ajuda também quando a gente sabe trabalhar com ele positivamente. Aquelas coisinhas que a gente passa pela cabeça, aquelas historinhas, mas se isso acontecer, isso, aquilo, né? Isso aí gira nesses nadis, na energia que percorre o nosso corpo, uma coisa muito densa, muito pesada. Os bloqueios energéticos acontecem e a mesma coisa a perda de energia. E com isso o nosso ser, né, espiritual, que quer se comunicar com uma energia vinda do plano superior, muitas vezes não consegue, porque quando chega nos corpos mais densos, que é o corpo físico e o duplo, não consegue passar. Quando eu falo uma coisa para uma pessoa e a pessoa não aceita, mas para mim é uma verdade, eu falei. Daqui a pouco volta uma energia em cima de mim, parece que está mexendo com você. Parece que a pessoa já jogou de volta. Sim, é algo que o senhor sente. Isso aí, todos os sentimentos, eles muitas vezes, a maioria das vezes, nós sentimos justamente no duplo. Né? É no duplo, então sente. O médium, quando vai fazer a incorporação, muitos sentem um arrepio, outros sentem um calor, outros sentem um frio, né? Cada um de uma maneira e de uma forma sente que está vindo uma comunicação. E isso é através do duplo e não é só os encarnados que nós sentimos a presença, né? Nós somos trabalhadores, sabemos disso. Os desencarnados nós sentimos. Uma mesa apométrica já dá para sentir a energia daquele espírito que se aproxima. Se é um espírito elevado, ou se ele está mentindo, né? Às vezes quer enganar para não achar cura, né? Mas a gente percebe além. Isso aí, a mediunidade, através da glândula pineal, nos mostra, né, que a gente consegue chegar lá e entender melhor um pouquinho isso aí. Mas essa questão da energia, né, positiva, quando as pessoas falam assim, pense positivo, haja positivo, cientificamente, cada vez mais nós sabemos disso, o pensar positivo. As dificuldades, os karmas, aquilo que nós temos que passar, todos nós vamos passar. Ninguém vai passar por essa vida sem passar por esses obstáculos. Nós escolhemos isso. Isso é nosso aprendizado nessa vida. Agora, como passar por eles, que é a grande diferença. Podemos pensar que as coisas ruins só acontecem com a gente. Porque é só comigo, essas coisas só acontecem comigo, com o outro é tudo perfeito, com o vizinho dá tudo certo, é só comigo. Né? Não é assim. Se for olhar, o outro também tem coisas que ele precisa passar. Todos nós temos que passar por alguma coisa. Então, a importância de saber como passar. Temos vários mecanismos, né? Orar e vigiar, a yoga, meditação, a oração, tomar um passe. Vocês já imaginaram a energia divina que vem através de um passe? Vem lá, né, da centelha divina, passa por todos os corpos do médium, né, que está passando essa energia, e chega até nós, conecta com o chakra coronário também e distribui pelo nosso corpo. Então é maravilhoso esse mundo das energias, né? E cada vez mais ele está comprovado cientificamente. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Se nós acharmos que aquele problema só é nosso, que nós não vamos conseguir jamais solucionar as coisas, nós vamos nos bloquear. E quanto deixamos de evoluir com isso? Então quando a dificuldade vem, ok, tá aí. Vamos cada dia um passinho, mais um passinho, levantando a cabeça, né, lendo coisas boas, não entrando nessa coisa de violência, de guerra, de jornal só falando coisa ruim, procurando sempre vigiar, né, os pensamentos. E aí nós conseguimos essa conexão com o ser espiritual. Porque nós somos espiritual, né? O corpo físico ele vai ficar aqui, ele é só um instrumento para nós passarmos aqui. Agora o que nós somos mesmo é um ser espiritual. Corpo físico é a nossa concha física, é o sétimo e último corpo da escalada, é o veículo que permite a atuação do espírito na matéria, composto de energia inerente ao planeta Terra, no caso agora que nós estamos aqui na Terra, né?
Nele somatizam-se os impulsos desarmônicos, oriundos dos demais corpos, níveis ou subníveis da consciência, em forma de doenças, desajustes ou desarmonias, que são simples efeito e não causa. Isso que nós estávamos comentando antes, né? Isso é maravilhoso a gente entender. Que se o corpo físico está doente, é porque existe algum desacordo com os outros corpos espirituais. Corpo etérico ou duplo. Outros nomes: duplo vital, duplo etérico, lastro do psicossoma. É o agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico, é a camada mais próxima dele. O perispírito sempre é dito assim, ó, como se fosse a primeira camada espiritual, né? Como o duplo, ele ainda tem um pouco de materialidade, então vamos dizer assim, na sequência nós temos o corpo astral, podemos dizer que ele seria a cápsula, o corpo, né, que faz a ligação entre o duplo físico e o corpo astral que vem na sequência. Propriedade, dar e manter a vida do corpo físico, sustentando sua harmonia. Associada à produção do ectoplasma, é de estrutura extremamente tênue, matéria quintessenciada, muito sutil, fluídico e muito depurado. Então, o ectoplasma, né, ele está associado ao duplo etérico. Nós sabemos que é no nosso corpo físico que é produzido o ectoplasma, mas ele é através do duplo que a gente emana. Por exemplo, quem tem bastante ectoplasma vai fazer uma materialização de espíritos, né, que hoje em dia já as casas espíritas, né, nós não temos mais muito, mas era através dessa doação do ectoplasma. E mesmo nas mesas, né, apométricas, como a gente trabalha às vezes sem perceber com o ectoplasma. Que antigamente se achava que o espírito que tinha o ectoplasma, na verdade é o médium que tem o ectoplasma e que passa para o espírito. Até aquela brincadeira do copo que se fazia na mesa, que girava o copo para um lado e para o outro, isso acontece porque uma das pessoas envolvidas, ela tem, né, o seu ectoplasma mais desenvolvido, que ajuda a materializar e a mexer aquele copo, né, aquela caneta, como o pessoal usava antigamente. Tem a função de distribuir as energias captadas do cosmo através dos chakras, pois é onde eles estão localizados. Vibra em média 1 centímetro acima do corpo físico. Estrutura do corpo etérico, semelhante a uma teia, está em constante movimento. Estabelece a saúde automaticamente, sem interferência da consciência. Possui individualidade própria, mas não tem consciência. Por intermédio da estrutura etérea, todos os atos da vontade, os desejos, as emoções, qualquer manifestação da consciência superior, passam a atuar sobre o corpo físico através do cérebro carnal. É duplo porque constitui uma duplicata do nosso corpo físico, ele é igualzinho ao nosso corpo físico. Grande número de doenças e desarmonias estão alojadas no duplo, influenciando o corpo físico. Chamadas cirurgias astrais, são realizadas nesse corpo, pode ser afetado por substâncias ácidas, hipnóticas, sedativas, entorpecentes, né? Perfume, frio, calor. Desassocia-se do corpo físico logo após a morte e a seguir dissolve-se em questão de horas ou dia, que nós comentamos aquele dia, né, Jane? Ele pode até, dependendo da programação do espírito, se o espírito está programado para desencarnar em uma certa idade, e ele cumpriu aquela missão, aquele tempo, ele já pode estar afastado um pouco antes do desencarne. Ah, sim. Uhum. Ou ele pode ficar de 7 a 30 dias para desintegrar. Uhum. Mas geralmente até o 7º dia, por isso que a Igreja Católica faz a missa de 7º dia. Por quê? Porque era o final da desintegração do corpo etérico. Ele se desintegra à medida que há o desencarne. E muitas pessoas que olhavam os fantasmas, né? Uhum. Na verdade era o duplo, né? Aqueles As pessoas eu vi o fantasminhas fantasma, logo depois, ou eu vi determinada pessoa, um ente querido, alguém conhecido, mas eu vi, era a energia dele. Claro que não vê fisicamente, né? Mas vê a energia. Então era justamente o duplo que estava ali.
pessoa realmente já tinha feito a passagem, o corpo físico já estava sem vida, mas o duplo ainda estava nesse processo que a Tânia comentou, né? Até haver a desintegração total dele, né? Observação. A Igreja Católica sabe disso, mas nega até o fim. É verdade. Quanto conhecimento ficou com a Igreja Católica e ela não repassou. Tudo isso por causa do Concílio de Constantinopla, nos anos 300 e pouco, da Rainha Teodora, que ela, por influência da vida devassa que ela tinha, ela fez com que a Igreja Católica mudasse o nome de reencarnação para ressurreição. E foi aí em que começou a mudar as atitudes da Igreja Católica por causa disso. Se vocês lerem o Concílio de Constantinopla, hoje em dia tem no YouTube, você vai ver que isso aí, a rainha foi a Rainha Teodora. O problema é da Igreja ligada ao Estado. Ligada ao Estado. Quando começou essa assimilação, a coisa foi conforme os interesses da época, né, dos poderosos. Bom, então vamos ao corpo astral, né? O corpo astral, ele é bem fácil de entender quando a gente fala a questão das viagens astral, né? E também quando a gente faz o trabalho hométrico, que a gente sabe dos irmãos menos evoluídos, né, que vivem no astral, né? Então, assim, falar em astral, a gente já tem aquela noção, só para vocês terem uma ideia, de um corpo que ele tem a condição de ir mais longe. O corpo físico, né, é ligado ao plano terreno, à Terra, o duplo está junto com ele, não vai muito longe, onde ele vai 1 centímetro só, e o corpo astral, através do cordão de prata, é aquele que consegue fazer as viagens, as chamadas viagens astrais. Uma vez o Godinho me corrigiu por causa do cordão de prata e agora eu vou te corrigir. Então me corrija. Ele disse que se for, não é cordão de prata, é cordão prateado. Prateado. Porque se fosse de prata, prata é matéria. Ah, é verdade. Cordão prateado. E tem maneira... É maneira de falar, eu também dizia isso aí. E às vezes sai cordão de prata. De prata, é verdade. Não, mas não prateado. Outros nomes: corpo emocional, perispírito, corpo espiritual. Do grego, perispírito, em torno dele. Ele está em torno do corpo físico e do duplo. Ele é o modelo organizador biológico do corpo físico, ou seja, estrutura esse corpo. Cada vez que ocorre uma nova reencarnação, é através do corpo astral que é formado um novo corpo físico para aquela encarnação. Por quê? Porque é nele que está o modelo organizador biológico. Claro que também nós sabemos que através desse modelo tem toda uma lei de merecimento, né, de como será esse corpo, em que família que vai nascer, quais serão os aspectos físicos, a questão da saúde desse corpo, enfim, tem toda uma estrutura, vamos dizer, kármica em cima. A genética física vai ser de acordo com a genética do pai e da mãe, da família. Mas o organizador espiritual, sobre a carga energética que ele vai ter na vivência atual, as dificuldades, as alegrias, o que ele vai fazer é que está ali. Está aqui. Modelo organizador biológico. É o agente intermediário entre o corpo mental e o corpo físico, sendo o invólucro espiritual mais próximo a ele. É com esse corpo que os espíritos vivem na dimensão astral. Né? Na mesa apométrica, como a gente fala, né? Você está no astral, plano astral, então é fácil para conhecer esse corpo nesse sentido. É de extrema importância para as comunicações espirituais. Então significa que é justamente ele que traz os atendimentos, vamos dizer assim, daqueles socorros que são feitos na mesa apométrica, né? Mas sabemos que quem vai receber é o duplo através vamos dizer, do comunicante aqui se encostar e passar para o duplo do médium, que através das ondas cerebrais físicas vai escrever com a mão ou vai falar, né, aquilo que... E ainda existe a sintonia do desdobramento, como você falou, que pode o médium ir aos locais com o corpo astral, ir nos locais e narrar aquilo que está acontecendo. Até para o próprio atendimento, né? Nos próprios atendimentos tem isso. Tem isso. O
corpo astral não possui a mesma densidade em todas as criaturas humanas. Conforme a energia da pessoa, esse corpo é mais denso, é mais pesado ou menos pesado. Vamos dizer assim, São Francisco de Assis, né? Ele tinha um corpo astral sutil, a energia dele já era sutil. Pessoas que promoveram guerra, que promoveram ódio, a frequência vibratória do corpo físico, que envolve o duplo, que envolve o astral, que envolve outros corpos, ela é densa, ela é mais pesada. Então, o que acontece quando há o desencarne? Uma pessoa que tem o corpo astral mais fluídico, consequentemente, a energia que vai, vamos dizer assim, puxar ela, sugar ela após o desencarne, vai ser uma energia afim, uma frequência afim. Então, consequentemente, esse corpo, ele vai para esses lugares. Uma pessoa que só praticou coisas ruins, o ódio e tudo mais, a energia densa, pesada, ela não vai conseguir se elevar, ela vai para o umbral. Por quê? Porque todos os corpos do agregado humano, eles estão pesados, eles estão numa frequência que não é de amor, que não é evolutivo. Então, quando se fala assim, Deus é justo, sim, Ele é justo, mas as coisas acontecem conforme o nosso trabalho, a nossa caminhada evolutiva. Ele não vai dizer assim, você errou, agora então já merece o céu. Não, ele vai dar a chance de passar pelo umbral, se purificar, se elevar e assim seguir seu caminho. Então, o corpo astral, ele segue justamente essa situação. Desencarnou, como é que foi a sua caminhada em relação a esse lado espiritual? O que você fez aqui na Terra? Cumpriu a sua missão? Resgatou o seu cargo? Está com uma energia espiritual que envolve todos esses corpos mais elevada? Então, já vai direto, é como um imã que puxa, né? É também conhecido como corpo emocional, onde se expressa a sensibilidade ao prazer e à dor, onde registram todas as emoções comandadas pela vontade e pela força do psiquismo, todos os vícios e paixões, além dos primeiros ensaios dos sentimentos. Separa-se facilmente durante o sono natural ou induzido, ou pela ação de traumatismos ou fortes comoções, bem como pela vontade da mente por anestesia ou coma alcoólico. E aí vem a questão das viagens astrais, dos atendimentos apométricos, né? Onde nós realmente saímos, como a Tânia falou, os médiuns, né, socorristas, saem, né, para resgatar, juntamente com a espiritualidade maior, para resgatar algum irmão que está precisando desse socorro e desse amparo, vamos dizer ou assim. mesmo ir a certos lugares, tanto do bem ou do mal, ou lugares que a gente tem afim, que viveu nessa encarnação ou em vidas passadas. Né? Lembrando bem a diferença, né, entre as nossas personalidades e os corpos. As personalidades foram papéis que nós vivemos em vidas passadas. De repente, numa vida anterior, foi, sei lá, Maria Joana, né, que viveu em tal lugar, que existia assim, que era assado, a vida dela era assim. Então ela montou ali uma personalidade. Nessa vida atual, ela é a Teresa, que está vivendo essa configuração, esse cenário e tal. Então, personalidades são, vamos dizer assim, momentos que nós passamos na nossa evolução, onde nós assumimos determinadas profissões, papéis de mãe, de pai, de filho, enfim. Então, personalidade é uma coisa, né? E os corpos são outras. Para ficar bem claro assim, quando a gente trabalha na apometria também. Vamos adiante aqui. É com ele que nos trabalhos com a técnica da apometria, projeções astrais, consciente ou por sonho, viajamos e atuamos no tempo e no espaço. Função sede do instinto subconsciente. Permanece ligado ao corpo físico e duplo etérico pelo cordão prateado. Cordão prateado. Cordão prateado. Então ele está permanecendo ali o tempo todo. Aqui. Bom, então vamos ver aqui, também está errado. Cordão prateado. Quando se fala em cordão prateado, muitas pessoas acham que é um cordão só. Na verdade, eles são vários filamentos energéticos que saem de todo o duplo e que forma essa ligação com o corpo astral. Então não é um cordão só.
Ele no final, ele fica um cordão só. É como aqui, ó. Aqui, vamos dizer, é o corpo físico e aqui nós temos o duplo. Essa energia do cordão, ela perpassa, né, por todo o corpo físico e faz essa ligação com o corpo astral, que é o corpo que consegue ir adiante, né, porque o duplo fica ali pertinho. Então, esse é o que nós chamamos de cordão prateado, né, é esse que liga dessa forma. Quando ocorre o desencarne, então, ele é cortado, né, esses corpos ficam aqui na Terra, e a partir do corpo astral segue adiante para as próximas reencarnações, as próximas consciências, né? É um cordão fluídico, próximo ao corpo físico, nós já falamos. Em outro extremo, no corpo astral, se liga às vórtices de energia. Ele é híbrido, biológico e etérico. Rompe definitivamente com o desencarne, mantém-se ligado no corpo físico e o duplo etérico astral durante os desdobramentos. Né? Então, está sempre ligado quando nós fizemos os desdobramentos. Por isso que a gente, quando está num trabalho de apometria, que às vezes, eu fui a tal lugar, eu vi tal coisa, a gente tem um cordão que e o nosso corpo físico, ele é como um imã, ele atrai o nosso espírito, então ele puxa de volta. Isso. Então, agora, se nós ficarmos lá só pensando naquilo, nós vamos acabar ficando no local, não porque o nosso corpo não esteja nos puxando de volta, exatamente, porque ele vai ter atração, mas porque nós estamos querendo ficar no local. Através do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio. Então, por isso, nos trabalhos apométricos, sempre, né, no final, voltar para o corpo físico, tal, né? Porque realmente fica vibrando e fica lá. Nós sempre estamos aonde está o nosso pensamento. Aonde nós estamos vibrando é onde nós estamos. Porque nós podemos estar aqui agora à noite, mas pensando em outra coisa lá fora, então não estamos presentes aqui, nossa vibração não está aqui. Né? Então a importância também da gente estar presente em todos os momentos, porque todos eles trazem aprendizado. E o momento, vamos dizer assim, estar presente para os aprendizados que tem. Vai tomar um café, olhar o que está fazendo, tudo isso também faz com que o nosso ser ele fica mais aterrado, podemos dizer assim. Senão a gente está no futuro ou no passado. E não viver o presente. Exatamente. E a gente sabe assim que viver no futuro ou no passado não se vive. Porque o único momento que nós podemos viver é o agora. Então isso também é um ensaio bem importante para a nossa mente. E às vezes a gente faz coisas que dizem, mas por que eu fiz isso? Porque não estava presente como deveria. Né? E aí se arrepende. Só que o passado já foi, não temos mais o que fazer nada, o passado passou. E o futuro nunca vai chegar, porque ele sempre é o amanhã. Então, a importância de estar bem hoje. O senhor queria fazer uma pergunta, uma colocação? Quando eu, há muitos anos atrás, quando eu ia na doutrina espírita, eu começava a dormir, não conseguia, depois, entende? Esse seria o efeito arraste. O que é, Tânia? Efeito arraste. O que é? Ele se desdobra e se deixa levar. Se deixa levar. Não se controla. Não se controla, é verdade. O bom nessas situações é até de repente pegar uma aguinha e tomando de vez em quando para manter a consciência. E segurar na boca. Aí sim, né? Segura na boca, aí sim. Mas isso é outro domínio que nós temos que ter. Porque nós sabemos que nós temos irmãozinhos que não são elevados, que não querem que a gente evolua. Então, eles acham brechas nessa hora. Quando nós estamos presentes para o bem, vibrando bem, né? Eles conseguem atuar dentro do centro espírita? Conseguem atuar dentro do centro espírita? Claro que aqui já tem toda uma situação de socorro, né? Por isso que a pessoa acorda desse Sim, aqui nós somos protegidos, a casa ela já está alicerçada na energia de luz. Né? Agora, é o livre-arbítrio de cada um também. Tem que estar firme, tem que estar presente. Né? Não adianta estar aqui de corpo, mas na cabeça. Tem gente que a gente esquece dormindo numa cadeira também. A Rosicléria, uma vez, ela estava ruim, eu disse assim, vai lá, fica lá na cadeira lá, que eu já vou te atender. Eu esqueci dela. Ela dormiu na cadeira lá, 2 horas depois eu fui me lembrar dela que ela apareceu. Sabe lá onde é que ela foi? Olha a viagem astral aí que aconteceu. Bom, então aqui o cordão prateado é um cordão de prata, né? Tem uma série de filamentos energéticos que pegam toda a extensão do corpo físico. A gente já comentou, né? Então, tudo que
seria, como que é feito, né? Aí também com certeza vocês vão ter aula mais específica sobre. Como que eles cortam esse cordão na hora que... Ele é fluídico, então como não vai mais passando fluido vital, que chega, sabe, vamos dizer, como foi mostrado ali no início, a potência máxima de energia e de luz, né? Vai. A partir do momento em que o corpo físico já não responde, o duplo também vai perdendo energia, ele vai se desligando, porque ele não tem energia. Ele vai, como se você tivesse uma torneira. Quando nós estamos 100% encarnado, aquela torneira está bem aberta. À medida em que nós vamos desencarnando, ou está chegando o tempo do nosso desencarne, nós vamos fechando aquela torneira até chegar um fiozinho de água, ou então parar. Cessou, não vem mais energia. Se desliga, ela rompe. Entendeu? E é interessante porque algumas pessoas que acompanham outras no desencarne, ela sente quando a pessoa vai indo, né? Vários e vários relatos. Eu senti que ela foi indo, daqui a pouco foi. Né? Então, quer dizer, vai sentindo, vai. A própria sensibilidade do outro que está ali auxiliando através do duplo, que é a energia incessante, vai sentindo que o outro está se despedindo. Né? Então, é tudo muito maravilhoso, né? Tudo grandioso. Corpo mental inferior ao concreto. Função intelectiva. Englobar as percepções que sensibilizam 5 sentidos comuns ao mundo, ao homem terreno. Quando nós passamos por esse corpus, ele já fala, né? A mente. Então aí já começa a vir um certo raciocínio. Até agora, por exemplo, através do astral, o astral é muito emoção. Né? Ele, por exemplo, se toma ali, como falou, algum entorpecente, alguma coisa, bebe demais, tal, é o duplo que vai sentir isso e o astral vai sentir, porque ele é sensitivo nesse sentido. Agora, quando pega para o mental, já começa mais a questão raciocínio mesmo, né? Tanto o inferior como o mental superior. E o inferior, ele é aquele que vai codificar os nossos 5 sentidos, através do olfato, tato, paladar, audição, né, gustação. Então, tudo que entra no nosso corpo físico, ele vai passar a informação, né, para o nosso corpo mental, que vai codificar aquilo que estamos enxergando, intuindo, sentindo e assim sucessivamente. Então, pode ver como nós somos um aglomerado mesmo. A princípio, acha-se que está tudo no corpo físico, através do cérebro, nas conexões cerebrais que existem. Mas na verdade é muito maior do que isso, que são todos esses corpos, né, que nós temos, toda uma sequência de corpos, até chegar à mônada, ao espírito luz que cada um de nós carrega conosco. Quando tem aquele comprimento assim, né, o ser que habita em mim saúda o ser que habita em você, né, o melhor, namastê. Justamente é isso, porque essa centelha divina está em todos. Então, falar que uma pessoa é completamente errada, que ela não tem nada de bom, é um erro muito grande, porque a centelha divina está em toda a criação. Agora, como um grande diamante, a gente tem que lidar, descobrir, né, trazer aquele ser divino. E quando a gente quer ajudar os outros, a gente tem que ir por esse lado. Trazer essa mônada que é lá em cima, trazer esse bonito que cada um tem, esse divino que cada um tem. Porque vocês podem ver até nas penitenciárias, né? O pessoal faz horrores, não tem por que nós comentar aqui agora, mas sempre tem uma mãe, uma esposa, um filho, lá no final de semana, levando alguma coisinha para eles, fazendo uma visita, porque vê o ser de luz que ali está. Então, isso é de todos nós. Claro que uns se ajudam, né, a deixar com que esse ser de luz brilhe. Outros escondem, outros não sabem como trabalhar esse ser, outros só mostram uma face, não mostram outra face, que é a face da luz. Então tem uma série de situações, né? Mas enfim, através desse corpo, então, mental, é que nós sentimos, onde os 5 sentidos nos falam, e nós entendemos a nossa caminhada, né, de uma maneira ou de outra. É o corpo cognitivo, cujo raciocínio é naturalmente seletivo e impressiona diretamente o sistema nervoso. Está relacionado à personalidade encarnada. É o primeiro banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa.
Então, quando a gente pensava que estava tudo no corpo físico, tudo dentro do nosso cérebro, das conexões, hoje nós entendemos, né, que nós somos um aglomerado humano, né, agregado humano, e que está aí em todos os nossos corpos. E esses corpos aqui, eles vão para a eternidade, né? Eles já vieram e eles vão. O físico e o duplo ficam aqui. A partir do astral, eles vão adiante nas sucessivas vidas que cada um de nós terá. Então ele vai armazenando conhecimento. Quando se fala assim, a única coisa que nós levamos dessa vida é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estudamos. É uma verdade, porque fica tudo armazenado no mental. E nós levamos mesmo. Isso é realmente um bem adquirido para a nossa caminhada terrena. A questão da materialidade, ela é abençoada, as coisas materiais, mas ela é desse plano. Nós não vamos levar adiante. Agora, tudo que nós evoluirmos como pessoa, como ser divinos, nós vamos levar através desses corpos que vai ficar nos nossos registros. É o responsável pelo raciocínio, o intelecto, calculista e relaciona-se com as formas da vida física. É responsável pelo domínio das emoções. Desdobra-se em 7 níveis e 49 subníveis de consciência. É a sede de todos os fenômenos de clarividência, telepatia e pré-cognição. Da mesma forma como nós recebemos a luz divina, vamos dizer assim, numa forma horizontal, vertical, também nós temos, né, a questão dos níveis e dos subníveis que se desdobram, né? Nós sabemos que é tudo maior ainda do que nós estamos estudando aqui. Seria a razão do ser humano? A razão? Como assim? Que sentido? A razão, a consciência, o que é certo e o que é errado. Ah, sim, sim. Ele trabalha justamente nisso, né? De saber o que é certo, o que é errado e cada vez mais andar nesse caminho do certo, né? Para a sua própria evolução. Corpo mental superior ou abstrato. Ele parece uma grande flor. A aura que nós falamos anteriormente, ela é justamente a partir do corpo mental superior que ela se forma, que é esses pontinhos aqui, ó, que a pessoa tem, né, e é onde se forma a aura que é tanto falada, né, a aura, a energia que está em volta. Quando nós estudávamos com a Fabiana Donatel e com o Godinho, e ela mostrou os modelos organizadores para nós, ela desenhou alguns corpos que ela tinha visão espiritual de pessoas doentes, de pessoas com desequilíbrio. Então essas pétalas eram todas deformadas, porque já vem os outros corpos, as nossas doenças vêm através disso. Isso. Quando a gente fala na mesa cométrica, né? Deixar todos os corpos harmônicos, todos do mesmo tamanho, da mesma cor, né? É justamente isso que ele falou, porque de repente uma dessas pétalas não está bem e a desarmonia acontece e daqui a pouco estoura no corpo físico, se não houver uma harmonização. E isso aqui, né, é resolvido mesa cométrica. Mesa cométrica. Elabora estrutura, princípios e ideias, buscando a síntese de conclusão que definirão as ações do indivíduo. Pense 10 vezes antes de resolver alguma coisa. Aqui, ó, mental superior. Justamente por isso. Quando nós pensamos 10 vezes, nós inspiramos o ar, paramos aquele nosso primeiro pensamento que está no astral, no corpo astral, que ele é ali na hora, pensamos melhor e vai lá no mental superior, esse vai ser mais correto. Por quê? Porque ele vai ver todos os lados da moeda. O astral, ele é muito momentâneo, ele é muito sentimento, ele é na hora, cabeça quente, né? Então, respirar fundo, deixar chegar até o mental superior. Justamente por isso. Água na boca. Água na boca, né? Farinha que demora mais. Farinha que demora mais. Aqui, ó, conclusões que definirão as ações do indivíduo. Então, esse corpo aqui é muito mais do que realmente nós somos. Quem deixa só os corpos, vamos dizer, o corpo astral tomar conta por causa das emoções e não pensa conscientemente a nível mental, se atrapalha.
E quando nós temos essa consciência aqui e vamos trabalhando com um todo, com o maior, olhando todos os ângulos da coisa, nós acertamos mais. Quando nós agimos por impulso, às vezes dá certo, mas nem sempre dá certo. É a mesma coisa quando a gente tem um problema a resolver, né? Muitas vezes nós pegamos aquele problema, eu acho ótimo isso, né? Muitas pessoas pegam aquele problema, colocam assim, e na vida dela é só aquele problema. Ela não consegue mais olhar do lado, do outro, não consegue ver um problema de um jeito, do outro vira. Não. Ela só fala daquele problema, só vibra aquele problema, é só aquele problema. A vida está passando e ela só vê aquele problema. E só o problema dela é grave. E só o dela é grave. E só ela tem problema. Geralmente, pessoa que tem isso é pessoas que sofrem de depressão. A pessoa que tem depressão, ela é muito egoísta. Porque só ela tem problema. E o problema dela, às vezes, é tão insignificante que as pessoas acabam por abandonar. Claro. Porque, às Que vezes, a hora que ela tiver um problema mesmo, ninguém vai dar bola. porque geralmente a pessoa depressiva, ela tem problema, por exemplo, porque eu sou gorda, meu corpo é feio, não gosto, tá? E aquele que tá lá no fundo da cama, não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Então ela é uma pessoa extremamente egoísta. Egoísta. Achando que é só o problema dela. É aquela história, venha ao meu reino, eu não vou no teu. Eu tenho isso, então eu quero que me acolham, que me dê carinho, que me dê atenção, mas eu não sei ir ao reino do outro, né? Tá bem colocado. Por isso, assim, ó, como nós que estamos estudando numa casa espírita, temos esses conhecimentos, como se nós levarmos realmente ao pé da letra, começar a estudar, como a gente vê a vida diferente e ela fica mais fácil de transpor algumas coisas. Quando as pessoas não entendem isso, é aquilo que tu falou, vem a depressão, vem vários tipos de síndrome, vem a bipolaridade, as pessoas não se acham. Por quê? Porque elas acham que tudo é resolvido só no físico. Não é. Nós não somos só corpo físico. Independente, assim, quem acredita um pouquinho mais, vamos dizer, não aqui nós na casa espírita que estudamos mais, mas lá na rua, que sabe que pelo menos uma alma, um espírito, como quer que chama, que exista. E esse tem que ser cuidado, né? Fora agora que a gente percebe, né, a grandiosidade que é tudo isso, a ligação que tem de tudo isso. E quão infinitamente pequeno nós somos ainda, né? Quanta coisa ainda nós vamos descobrir e vamos aprender. Por sua vez, então, o corpo mental superior são geradores de novas ideias e assim infinitamente processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico, né? Quando foi descoberta a gravidade, né? Caiu a maçã na cabeça lá, né? Como é que é? Saque? Acho que é, né? Agora eu acho que é. Mas assim, por quê? O que aconteceu? Ele procurava, né? Descobrir algumas coisas, tal, e daqui a pouco, eureka, né? Descobrir determinada coisa. Ele foi buscando, e a nossa mente, ela é muito intuitiva. Ela busca no cosmos, na energia de sabedoria que existe em tudo e em todos, esses conhecimentos. Se nós soubéssemos aquietar a nossa mente física, vamos dizer assim, que é essa primeira, aquela mente muito emocional, deixássemos realmente a nossa mente intelectiva, uma mente maior, olhar as coisas, nós viveríamos também melhor. E essa é a nossa caminhada, da nossa civilização. Entender isso. Por quê? Porque esse embasamento filosófico, ele está disponível para todos. Por que as grandes descobertas aconteceram? E de que forma que elas aconteceram? Foi justamente quando pessoas se proporam a isso e olhar as coisas de forma diferente, mais grandiosas. Não olhar o dia a dia, aquele quadrado que nós vivemos, mas olhar ela de uma outra forma. E tudo isso está justamente no nosso mental superior e é disponível para todos nós. Não é privilégio de um ou de outro. Quando nos falam assim, né, que nós somos filhos de Deus, né, e com Ele por Ele nós temos essa centelha divina com tudo que o universo tem, está dentro de nós. Mas aí, né, visto que nós usamos só 8% de nossa inteligência, uns falam 6, outros 10, olha quanta coisa que nós temos que aprender. Mas diz que o próximo conhecimento da humanidade vai vir tudo intuitivamente, através do pensamento. E não de internet, de livros, porque é tanto conhecimento que as pessoas vão falar através justamente da intuição. E tá aí, quando a gente estuda mais a fundo o mental superior, que hoje eu dei uma relida, né, estudei um pouco mais, busquei mais alguns conhecimentos e tal,
a gente percebe que é justamente ali que vai ter a grande desenvolvimento do nosso planeta e de nós mesmos em relação a conhecimentos, né? Então, para nossas dificuldades do dia a dia, para as coisas que temos que resolver, buscar dentro de nós, no nosso mental, porque elas não estão fora, as respostas. Elas estão indo porque nós que estamos passando por aqui, né? Então, quando a gente estuda o que nós somos, esse agregado humano, é muito interessante por isso. A gente percebe, né, por tudo onde dá para passar, e também que a gente tem um livre-arbítrio que envolve tudo isso que nós estamos comentando hoje, que é apenas uma pincelada, mas que tem muita coisa ainda a aprender, né? É o segundo grande banco de dados que dispõe o ser, ou seja, o mental inferior e o mental superior, vamos dizer assim, vão ser as nossas bibliotecas que vão levar dessa vida para uma outra vida todo o conhecimento adquirido. Eu me lembrei de uma coisa. Pode ir, fala. Eu estava na escola buscar o boletim do meu filho e conversando com as pessoas que estavam trabalhando lá, eu fiquei sabendo que o governo federal começou um programa novo, coisa que o governo nunca investiu em crianças que tinham QI acima da média, conhecimento acima da média. E agora começou esse ano um projeto para tratar essas crianças de uma forma diferenciada. Então, muitas crianças. Ótimo. E o ensino público não tinha isso. Inclusive, É porque estão aí as crianças índigos, né? Então elas, né? inclusive uma professora na minha escola que ela foi contratada para esse trabalho. Ela parte de toda a região, só que os alunos têm que ir mais elevado. Porque daí o que acontecia com essas crianças, né? Eram consideradas crianças hiperativas. Sim. Né? E aí o que acontece? A primeira coisa, remédio nelas, bloquear, né? Para elas ficarem quietinhas no quadrado, que a sociedade criou do jeitinho, né? Então tem que ter um jeito de trabalhar essas crianças também. Mas não havia até hoje. Que lindo, né? Não havia até hoje. Em Santa Catarina não havia ninguém que lidava com isso, Com só isso. no Paraná. Olha só. É um avanço, né? É um avanço. Estamos chegando lá. É um começo. Então, trata de subjetivo e está relacionado com o eu superior crístico, com a individualidade. É o corpo causal, é causa, detentor da vontade, imaginação e normalmente gerenciador dos programas e ação do ser. Apega-se facilmente ao mando e ao poder. Esse é o problema do mental. Esse é o problema do mental. Né? Grandes sábios, grandes filósofos, pessoas muito inteligentes, às vezes elas se perdem. Não sou Elas sábia. se perdem por causa disso. Mas se o poder do manto eu posso. Se perde por causa do manto e do poder, né? Aquilo vem e atinge o ego de uma maneira que daí se desvirtua, né? Hitler disse que era uma das grandes inteligências que o mundo teve, foi Hitler. As universidades estão trabalhando com isso, feminismo, as empoderadas. É. Vamos lá. Cordão de ouro. Então, além do cordão prateado, nós temos o cordão de ouro. Dourado. O cordão de ouro, dourado. Cordão dourado. É um órgão extrafísico, responsável pelas transferências energéticas do nível superior. Não se desfaz nem se rompe com o desencarne. Aqui tem uma ressalva. Do desencarne de espíritos que ainda estão na evolução. Segundo a nossa apostila também aqui do grupo, fala que a partir do momento em que ocorre uma elevação espiritual, né, onde o ser realmente está bem desenvolvido, há também, vamos dizer assim, o corte, né, o cordão dourado, ele se desmancha. O porquê? Porque nós vamos, através da nossa evolução, cada vez que nós ficamos mais fluidicamente, nós vamos perdendo esses corpos sutis. Já o etérico já se desintegrou, o astral também nós não precisamos mais, o mental inferior e o mental superior também não. Então nós vamos ficar só com a essência divina, que não há necessidade de haver ligação, porque nós não temos mais esses corpos. Essa é a necessidade desse corpo. Né? Por isso que Jesus levou mais de 1000 anos para reencarnar na Terra, porque ele já não tinha mais esses corpos, ele teve que reconstituir todos eles e levou mais de 1000 anos fazendo isso. Ok? É responsável pelas informações e mentalizações realizadas pelo corpo mental em direção ao corpo astral, inferior e vibração. Tem mais alguma coisa? Então é só aí. Bom, então nós temos esses dois cordões da mesma forma, né? Pode ver, ó.
ele é formado através dos filamentos que o corpo físico emana, energéticos, né? E que chega lá em cima, ó, a mônada, o ser divino, né? A centelha divina, né? Então traz através do cordão de ouro que vai vindo, vai vindo, vai vindo, como a hidrelétrica que foi mostrada no início, né? Vai perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força, até chegar ao nosso corpo físico. Cordão búdico ou budi. Estrutura extremamente sutil, também é chamado de corpo cósmico e é atemporal, não depende do tempo. Aí está o nosso ser eterno, né? Quando a Tânia comentou, né? A partir do cordão dourado que fica todos os corpos para trás, vamos dizer assim, porque não precisamos mais. O corpo búdico ou budi, ele é aquele que é a nossa verdadeira essência, mais perto da essência divina. E esse vai conosco, ele é atemporal, ele é eterno. Ele, vamos dizer assim, é a nossa essência que veio já, né, desde a nossa criação e vai até nós conseguirmos ser realmente seres puros, né, extremamente puros. Suas linhas de força formam o corpo do mesmo, matéria hiperfísica, de sutil intenciação. Tem como atributo principal o grande núcleo de potencialização da consciência. Nessa dimensão é que estão registradas toda a experiência e todos os acontecimentos ocorridos nas existências do ser e seus mínimos detalhes. Então ele traz do mental inferior e do mental superior tudo que foi vivido, todas as experiências, e fica guardado nessa, vamos dizer assim, grande biblioteca. E assim, é o armazenamento dos nossos dados, todos os nossos registros, e por isso que quando a gente está num trabalho, a gente pode mandar, pedir para a espiritualidade trazer um registro bom que a gente teve para fluir no nosso, para nos ajudar na encarnação, no atendimento de uma pessoa, a gente pode fazer isso. E é justamente nesse corpo que se busca essa situação. Então, o corpo budi, ele é dividido em 3 subcorpos, intrasensores, núcleos ou almas, né? Nós temos o moral, que é esse pequeno solzinho aqui no meio, ó. Aí a parte intuitiva, que é a pontinha da lança, aqui. E tem o consciencial, que é esse sol em chamas. E cada um deles tem uma função específica. O pequeno sol. Gabi, faz favor, você está de frente ali. Resguarda a individualidade do ser em relação ao meio em que ele vive. Discernimento do bem e do mal sob o ponto de vista individual. É o veículo do espírito que impulsiona o espírito à obediência das leis local onde o espírito está encarnado e comando comportamental da entidade encarnada em relação ao meio. Isso. Imagine assim, em tempos remotos, né? Há uns anos atrás, ou desde a época da caverna, existiam as leis que regiam aquele momento, aquela sociedade, aquele tipo de vida. Então, fica justamente aqui armazenado o que nós temos que fazer, quais são as leis, a nossa postura perante cada reencarnação. Porque cada uma delas tem uma lei específica, uma maneira de regularizar a sociedade como um todo, de agir a sociedade como um todo. Aí nós temos a intuitiva, que é a ponta da balança. Elo de ligação que recebe as informações mentais de todo o universo. Dimensão da intuição pura, da genialidade científica e estética do espírito. Instrumento da inspiração, antena captadora e registradora de informações que vibram no cosmos. Quando a gente comentava antes da questão intuitiva, de buscar no cosmos, no universo, os ensinamentos que tem, é justamente através, vamos dizer assim, dessa antena, até para a gente gravar, né, que a gente consegue essa conexão desse aprendizado. Porque quando nós pensamos na Terra, só o nosso planeta evoluído, só ele civilizado, só ele com pessoas, quer dizer, é pensar muito pouco. Se nós olharmos quantas galáxias, quantos planetas, cosmos, enfim, é uma imensidão de estrelas, esse céu é tão enorme, existem tantas coisas que a nossa mente até não consegue chegar ao tamanho disso tudo. Então, com a intuição que é aqui, nós conseguimos captar essa influenciação com o plano superior.
com a sabedoria infinita, com a consciência de superioridade, de conhecimento que existe. Então é através disso aqui que nós conseguimos. E mais uma vez, aquietando o nosso dia, nossas preocupações, aquilo que nós temos na nossa cabeça toda hora, deixando esse problema de lado, não trazendo ele, que nós conseguimos essa captação e resolvemos os nossos problemas. Cura-te a ti mesmo. Nós conseguimos isso. A cura está dentro de nós mesmos. Agora temos que saber acessar esse corpo búdico que é tão próximo à centelha divina. É um desafio, mas com o evoluir, né, da civilização, com os estudos, como nós estamos fazendo aqui, praticando, ajudando, né, porque na apometria, como a gente trabalha, então ele deu o exemplo ali, como a gente trabalha, vai lá, vê uma encarnação em que houve alguma coisa de bom, em que você recebeu algo de bom, que você fez algo de bom, traz para a personalidade atual, resolve isso, enfim, né, como dá para ajudar nesse momento, né, e sabendo que a Terra está precisando disso, né, a energia está precisando disso, ou vai, ninguém mais pode ficar parado, não temos mais tempo para isso. Consciencial, é esse solzinho aqui em chama. Elo de ligação direta com a harmonia cósmica universal. Representa o grande núcleo de potenciação da consciência cósmica. Consciência coordenadora e diretora da vida. Elo de ligação com a centelha divina. Então pode ver também, na verdade, é quase uma anteninha também, né? Que fica em volta. Sol em chamas. Bem fácil de gravar também pelo nome. E ela justamente, né, que faz a ligação dos outros corpos, vamos dizer assim, bem para baixo, com a centelha divina, com a centelha maior. Então, se nós observarmos esses corpos, todos eles são interligados, um depende do outro, só que eles vibram horizontalmente em situações diferentes. Cada um tem um papel a exercer, cada um cumpre algo, mas eles todos juntos formam o eu que nós somos na nossa caminhada terrena e espiritual. De um modo geral, o corpo Budi é pouco conhecido, longe de nossos padrões físicos e de nossos meios de expressão, não há como comparar. Tá bom aí. Então assim, ó, não temos como compará-lo, porque é difícil o estudo dele. Imagine, nós estamos aqui no corpo físico, o sétimo corpo, né? Aí o sexto, duplo, astral até a gente tem um contato já maior na mesa apométrica, a gente sabe como é que funciona, mas imagina todos os outros corpos. Então é difícil nomear e falar muito dele, porque ele está, vamos dizer assim, na nossa distância física muito longe de nós, mas no agregado humano ele está próximo, porque ele faz parte de nós. Então, é dois ângulos que nós temos que ver. E por isso é difícil falar muito dele. Ele é. Daria para fazer uma comparação, isso eu estou imaginando agora, sim, não estudei nada disso, como se fosse a Lua. Ela faz parte do nosso sistema solar, nós temos a visão dela e ela pode clarear um pouco nós ou não, vai depender da gente acessar ela no momento certo. Isso veio agora. Não, mas é ótimo, e é isso aí mesmo. Porque nós podemos, vamos dizer assim, utilizar esse corpo búdico para a nossa caminhada. E ela a gente tem evolui mais influência em rápido. tudo E ela tem influência em tudo. Porque ali está o corpo sábio. Ali há a conexão maior com o divino. Né? Buscar essa conexão. Quanto mais próximo da centelha divina, mais abrangente as situações se apresentam e mais fácil para a gente entender como fazer a nossa caminhada aqui, o que temos que modificar, o que nós temos, por que temos, não é por que temos que passar determinada coisa, mas como passar determinadas coisas. E esses ensinamentos vêm para nós a partir do momento em que nós conseguimos essa conexão. Parece difícil, mas eu vejo assim que nós aqui já estamos dando nossos passinhos. Estamos aqui estudando, trabalhando, buscando essa conexão, trabalhando com essa energia, com o agregado humano na mesa apométrica, no passe, em todos os momentos da Casa Espírita. A gente sabe assim mesmo dando uma palestra, a gente está todo momento conectado. Como tu disse, bem aquelas coisas assim que você não sabe onde é que tirou pra gente, que fala assim, também vem essas intuições.
A pessoa que prepara os copinhos da água frutificada também está em contato. Então, nada é por acaso. Até quem está ali na frente, recebendo as pessoas, mesmo carimbando, está recebendo alguma coisa, está doando alguma coisa. Está sendo sempre trabalhado. Opa! E o nosso corpo átmico? Obrigada, professor. Atman, espírito essência, eu cósmico, eu crístico, eu divino, centelha divina. Constitui a essência divina presente em cada criatura. Espírito, princípio, semente e motor da vida. É a própria partícula da vida, o princípio que é coordenador. É imortal, consciência pura. O corpo átmico ou espírito puro constitui a essência divina em cada ser criado. Vamos filosofar aqui um pouquinho, né? Olha só o que nós somos, né? Olha a essência daquilo que nós somos. E às vezes a gente não para pensar nisso. Sinceramente, assim, de onde é que a gente veio? Qual foi o início da nossa caminhada? E em que momento também nós vamos chegar ao final desse desenvolvimento espiritual? Então, quando a gente olha essa questão do ser divino, é muito maravilhoso tudo isso. E ao mesmo tempo, tem uma máscara que cobre os nossos olhos, que a gente vive como se essas coisas não existissem. Ah, que está tudo certo. Então, aqui amanhã temos que trabalhar, temos que almoçar, temos que tomar café, temos que viver, aquela correria do mundo material. Sim, mas nós somos muito maior do que isso. A nossa essência é muito maior do que isso. Então, quando a gente percebe isso, dá para entender que aqui é só uma escola mesmo. Aqui é só uma passagem. E conforme nós fazermos o nosso trabalho direitinho, a lição direitinho, nós vamos ter um merecimento de morar num mundo melhor, né, um planeta de regeneração, ter uma outra encarnação, dos mundos felizes no futuro. Enfim, daí tem toda aquela situação da escalada dos mundos. Mas enfim, se a gente começar a perceber tudo isso, a gente vê que o problema da gente é muito pequeno, como ela falava antes. Né? Só que nós, aquilo lá, tá cega a nossa visão, cega as nossas ações, não vou mais viver por causa disso ou daquilo. Se a gente quiser achar desculpa e ser a rainha da tragédia, nós vamos ser cegos. Lembrou, Gabi, da rainha da tragédia? Aí, porque assim, aquela pessoa, tá tudo errado, não dá, tá sempre na tragédia. Né? Agora, vai depender de cada um e principalmente de saber que nós somos isso, filhos de Deus. Nós somos uma semente divina. E a partir do momento em que nós deixarmos aqui a terra, o nosso corpo físico aqui fica. Agora, todo esse lado espiritual que nós somos, né, a partir do corpo astral, nós levaremos conosco, nossos conhecimentos e tudo mais. Então, por isso que eu vejo assim, cada vez mais, como a doutrina espírita nos traz essa razão, como ela traz essa lógica. Esclarecimento. E esse esclarecimento. E aí, as coisas que nós temos que passar ficam mais fáceis, porque nós sabemos que é assim. E sabemos que temos que passar por elas com bastante dignidade. Aqui, então, de maneira geral, né, ficamos aqui com os 7 corpos: físico, etérico, astral, o corpo mental inferior, que é tipo do ovoide, né? O corpo mental superior, que é a florzinha, o búdico e o átmico, que é a energia pura, né? Então, seria isso. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Não? Então vamos fazer aquele ensinamento? Tu consegue colocar uma música para nós, Gabi? Nossa, segunda, será que tem? Tem que ir com uma musiquinha?